Um abraço a toda a audiência ligada aqui no 90.7 na Rádio Band News. Eu sou Igor Santiago e hoje nós vamos bater um papo legal com o treinador Paulo Massaro, técnico do Craque de Catalão, que está disputando a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, Paulo, como é que você está, meu querido? Fala, Igor. Prazer estar falando contigo, a todos da Band News. Fazia tempo que não estava nesse contato com Goiânia, mas é uma cidade e um povo que eu gosto muito, então é uma satisfação estar aqui para a gente falar do nosso craque. É isso aí, Paulo. Vamos começar falando aqui sobre esse início de Série D, né? Início animado, várias equipes vencendo aí, o Craque ocupando ali a parte de cima da tabela no seu grupo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O Craque, nesse Goianão desse ano, não fez uma campanha muito boa, né? Brigou ali para não cair até o fim da fase regular, da fase de pontos. Como que você enxerga o seu elenco hoje para esse início de Série D? Os jogadores estão motivados? O Campeonato Goiano já é água passada? Igor, o Campeonato Goiano, para mim, para minha comissão técnica, meus jogadores, não existiu. Nós aqui não estávamos, né? Então, assim, a gente toma as dores e entende a torcida, né? A diretoria. Eu cheguei, esse meu retorno ao craque, ele tem aí, tô completando 2 meses, vamos dizer, entre contratação, pré-temporada e agora esse início de competição. E eu reformulei o elenco todo, né? Justamente por isso. Foi uma campanha muito abaixo, uma campanha muito ruim, do craque. Então, os remanescentes aí nos encontram mais do que 7 atletas que são remanescentes. Atletas que eu deixei, vamos falar assim, que ficassem, eu autorizei a permanência devido à minha pesquisa sobre os atletas. Eu dei o aval dessa permanência porque eu entendi características que poderiam nos ajudar. Mas o elenco foi totalmente reformulado. A diretoria do craque me deu carta branca e eu trouxe todo o elenco. O elenco todo foi montado por mim. Eu contratei mais de 18 atletas, se eu não me engano. Então é um novo elenco, né? A minha comissão técnica também veio comigo. Então o Campeonato Goiano, para nós, sim, se eu falar que a gente sofreu, é mentira, né? A gente aqui não estava. Então a gente toma as dores, sim, entende o torcedor. E por isso que eu venho frisando que nós temos que fazer uma campanha, falo muito dos jogadores, para assim, resgatar o torcedor. Ele veio muito sofrido no Campeonato Goiano. Então a gente tem que ajudá-los, mas isso é um fardo que a gente não pode carregar. Também transmito isso aos jogadores, pois aqui não estávamos, né? Então nós temos que trabalhar focando aí, pensando único e exclusivamente na Série D. O elenco foi montado para isso. E, Paulo, a minha segunda pergunta ela giraria em torno desse seu tempo de trabalho mesmo à frente do Crack nesse ano, né? Como você disse aí, vai completar aí 2 meses à frente do Crack. Eu queria saber como que tá esse trabalho de essa química com o elenco. Você disse que trouxe novos jogadores. O time já está totalmente entrosado ou ainda falta um pouco de adaptação aí para o time estar totalmente pronto? Igor, na verdade, assim, quando eu retornei, é, voltando, né, até a questão do baixo rendimento do Goiano, eu sabia da pressão. O craque, né, é o maior clube do interior goiano. Sabe da pressão, sabe da paixão da sua torcida. E também quando a torcida ela comparece, que ela começa a ir ao campo, o craque fica mais forte, né? A torcida empurra, é muito difícil jogar aqui em Catalão. Os adversários sentem isso. Então, a gente tinha que fazer um campeonato digno para poder resgatar esse torcedor, fazer com que ele voltasse ao campo, né? Para isso, na verdade, iria nos ajudar. Só que para fazer isso, eu tinha muito pouco tempo, né? A gente tinha que contratar, como eu te falei, mais de 18 jogadores, dar ritmo, dar entrosamento. Então eu optei por essa contratação, porque eu não podia errar, em atletas que já tinham trabalhado comigo. Então a maioria das minhas contratações foram atletas que já trabalharam, já conhecem meu método, porque isso eu ganharia mais tempo. Eu ganharia o entrosamento, né, mais rápido. Então eu optei por atletas que já trabalharam comigo. E o segundo critério foi atletas que já tinham jogado juntos. Por exemplo, eu trouxe 2 atletas do Capital. Esses 2 atletas que eu trouxe do Capital, eles estavam jogando juntos, então eles já têm esse entrosamento. Então, esses foram os critérios que eu adotei. Atletas que já conheciam o meu método, que já sabia o meu modelo de jogo, e atletas que nem todos, né, eu ia conseguir, né, trazer já que trabalharam comigo, atletas que estavam jogando juntos. Então, eu procurei para dar essa liga mais rápido possível. E nós estamos colhendo esses frutos. Nós tivemos uma pré-temporada de muita intensidade, não fiz tantas variações, tantos testes, porque eu já conhecia basicamente todo o elenco, né?
por eu ter trazido. Então eu fiz um puxando mais realmente para dar esse entrosamento a mais, para eles se voltarem a se conhecerem, vamos dizer assim, e pegar o modelo mais rápido possível. Então, isso daí a gente ganhou tempo, né? Então, eles já entendendo tudo isso, a gente ganhou tempo. Então, esse início de competição, nós temos aí, graças a Deus, nesses 2 jogos, um empate fora de casa e uma vitória em casa. Uma vitória até de um clube de expressão que é o Brasiliense. Todo mundo sabe da força que o Brasiliense tem dentro e fora de campo, né? Um clube que investe bastante, um clube que tem aí há alguns anos jogadores remanescentes. Nós conseguimos fazer um grande jogo, não só o placar, mas o modelo de jogo que foi implantado. Então isso tem a ver muito com a contratação. Então foi um início, está sendo um início muito bom, né? A gente tem que dar sequência a isso, a gente tem que continuar, né? Tem muitas rodadas pela frente ainda, faltam 12 rodadas, aproveitar esse entrosamento, todos esses aspectos que eu falei para a gente dar sequência na tabela. E Massaro, vendo aqui, cara, a tabela do craque e os 2 jogos que vocês já jogaram nesse início de Série D, um empate fora de casa e uma vitória dentro tá no gabarito, né? O correto é vocês vencerem dentro de casa e buscar pontuar fora de casa. E agora nos próximos jogos vocês vão enfrentar adversários aí do Campeonato Goiano, né? O Iporá fora de casa e o Anápolis dentro de casa. Você acha que pelo fator de já conhecer um pouco dessas equipes, de estar mais habituado, estar dentro do estado, você acha que dá para encarar esses jogos aí como dentro de casa, vamos dizer assim, dá para buscar a mais, dá para buscar os 3 pontos? O Iporá tem alguns remanescentes dentro do Campeonato Goiano, né? Atletas que também foram contratados que eu conheço. O fator do Iporá que mais prejudica é o campo, né? É um campo diferente do nosso. É um campo de um gramado mais irregular, um pouco mais duro. Então isso modifica um pouco a característica do meu time. Mas assim, não é um time de torcida expressiva, né? Então a pressão por si só. Porque quando a gente fala de jogar fora de casa, tem muito a ver com torcida. Você vai enfrentar, né? Vamos dar exemplos dos times goianos. Você vai enfrentar o Goiás, um Atlético, um Vila. Quando você joga fora, a pressão exercida pela torcida, ela faz uma diferença. Como também quando as equipes vêm aqui em Catalão sentem essa pressão. Então, a questão do Iporá não é uma torcida expressiva nesse sentido, mas o gramado impossibilita um pouco a nossa criação, o nosso modelo de jogo. Então, o fator campo modifica um pouco. Então, nós sabemos a dificuldade, independente do descenso que teve a equipe do Iporá no Campeonato Goiano, nós temos que respeitar ela. Uma equipe hoje também está liderando a competição, né, tem seus méritos. A gente não pode entender só porque ela teve esse descenso que é uma equipe frágil ou ruim, muito pelo contrário. Nós temos que tentar, independente do campo, utilizar do nosso modelo de jogo, fazer do jogo aquilo que, né, que nos colocou na liderança da competição hoje, com os 4 pontos, a gente tem que colocar mesmo no jogo fora de casa. Né? Não vai ser fácil, mas a gente está trabalhando para isso. E depois o jogo da Anápolis. A Anápolis é uma grande equipe, já se eu não me engano, está indo para o 2º ou 3º ano consecutivo, né? Mantendo o mesmo treinador, o Vink. Então é uma equipe competitiva, uma boa equipe. Mesmo nós jogando nos nossos domínios, vai ser um grande jogo. Mas eu vou viver um de cada vez, como eu falei para os atletas, nós temos uma viagem muito desgastante para Iporá, é longe daqui de Catalão, então nós vamos ver se a gente consegue uns 2 dias antes, né, se a gente consegue parar até em Goiânia para fazer um treinamento, para quebrar essa viagem, porque é muito desgastante, ainda mais num horário que vai ser às 15 horas de muito sol, num campo que não é, né, igual ao nosso. Então tudo isso aí são fatores que modificam um pouco a estratégia de jogo, mas nós temos que jogar assim, por conta da liderança da competição, né? E Paulo, eu sei que é cedo pra gente projetar a tão longo prazo assim, né? Mas pro torcedor do craque, essa temporada, o objetivo primordial do clube é o acesso pra terceira divisão? Ou vocês pretendem ali se manter nessa temporada para na próxima se estruturarem mais, contratarem mais jogadores? Qual que é o objetivo do clube em si? Eu sei que vocês gostam de pensar no próximo jogo, né, passo a passo, mas no todo, você já consegue enxergar aí esse objetivo final do craque para essa temporada? Igor, na realidade, se a gente viver um jogo de cada vez, por conta de planejamento, né, e de análise do adversário, mas o objetivo principal do clube e o meu é o acesso. Esse meu retorno
O ano passado fiz um campeonato goiano, onde na pontuação, né, os pontos corridos na totalidade, nós ficamos em terceiro no geral, né, somando todos os pontos. Ficamos atrás apenas de Atlético e Goiás. Então, e aí eu permaneci, obviamente, para a Série D e, infelizmente, por um problema extra-campo que fugiu do meu controle, não tinha como, né, não tinha o que eu fazer, eu fui impossibilitado de disputar as fases do mata-mata da Série D, onde nós, né, perdemos 12 pontos. Então aquilo mexeu muito, foi uma pancada muito forte. E, então eu tenho certeza que eu não tinha encerrado o meu ciclo aqui, alguma coisa dizia que eu não tinha terminado o que eu tinha começado. E quando eu saí agora do Confiança e recebi o convite para retornar, eu analisei bem e uma das minhas ponderações era sobre a montagem do elenco. A diretoria concordou, aceitou que eu montasse o elenco da minha característica, da minha maneira. E então eu estou tendo a oportunidade de concluir esse meu ciclo, mas sem dúvida foi montado porque o craque o ano que vem, devido ao baixo rendimento do Campeonato Goiano desse ano, o craque não tem calendário. Então o craque, a única certeza que ele tem no ano que vem é o Campeonato Goiano da primeira divisão. Então, não tem outra escolha para o craque a não ser esse acesso desse ano, para que a gente possa permanecer com o calendário. E o elenco montado, outro dos critérios adotados, como eu disse, da parte dos atletas ter trabalhado comigo, atletas que estavam no mesmo time, o outro foi atletas que conhecem a divisão e têm acessos a essa divisão. Então, nós temos hoje, se eu não me engano, 3 ou 4 atletas que fazem parte do nosso elenco hoje atual, que tiveram acesso da Série D da edição passada. Então, nós temos o Chico Bala, que subiu com a Ferroviária, a gente tem Éder Lima e Felipe Guedes, que foram campeões pelo Ferroviário. Então, atletas que conhecem a divisão, que tem já, sabe o caminho, né, desse acesso. Isso foi também um dos critérios que a gente adotou. Então, não tem outra conversa a não ser o acesso. Eu sei que realmente está longe, né, faltam muitos jogos, mas nada adiantaria a gente trabalhar e contratar se a gente não sonhasse, né, e buscasse isso. Então, diariamente é falado que é para a gente viver jogo a jogo, mas que não tem outra conversa a não ser realmente buscar o acesso, que não adianta a gente ganhar um jogo e entrar em zona de conforto. A gente está muito longe do que a gente quer. Eu acredito que o jogo que a gente vai conseguir ter folga vai ser realmente no jogo, quando, né, Deus nos abençoar do jogo do acesso. Depois disso, eu posso dizer que a gente vai estar, né, com o objetivo atingido. Mas até então a gente tem que focar muito e continuar. A conversa dentro do crack, o que eu passo para os jogadores, o que a diretoria me passa, o que foi conversado realmente é a questão do acesso. Paulo, então, cara, de antemão aqui, te desejar boa sorte nesse restante de temporada, né? O craque começou bem aí o Campeonato Brasileiro, que vocês tenham muito êxito nessa competição, que o craque consiga o acesso. Quanto mais times goianos aí a gente estiver disputando em alto nível as competições nacionais, é melhor. Então, cara, que você tenha muito sucesso aí à frente do craque esse ano, que vocês batam lá em cima, consigam aí a classificação, consigam subir. E te agradecer pela sua presença, por ter aceitado falar com a gente aqui hoje. Ô Igor, eu que agradeço o espaço, acho que é muito importante a gente estar levando, porque é aquilo que eu sempre falo, hoje nós estamos, né, na quarta divisão, e passo isso sempre até os atletas, toda vez que eu tenho oportunidade de assistir um jogo, a gente torcer pelos times goianos, né, que seja na Série A, na Série B, então a gente vê o Atlético, torcer para o Atlético, torcer para o Vila Nova, torcer para o Goiás, porque hoje a gente está representando o Estado, né, então a gente tem que unir forças para o Estado do Goiás ser forte. É um jogo alegre, é um jogo vertical, né? É um modelo de jogo que eu gosto. Então, que a gente possa também contribuir para o futebol goiano, né? Torcer para as equipes do futebol goiano derem certo. Assim como também eu torço, obviamente, nós classificamos 4 equipes na nossa chave. Que o craque, né? Sendo uma delas, por que não também o Iporá e o Anápolis não classificar? Eu acho que a gente pode ter a nossa rivalidade, né, dentro de campo, querer classificar, mas a gente nós não somos inimigos. Acho que quanto mais o futebol goiano se fortalecer, melhor é, né? Torcendo aí para a Aparecidense também na Série C. Eu acho que isso tem que ser o espírito do Estado, o Estado realmente se unir, né? E eu vou fazer de tudo para ajudar aí o Estado representando o craque da melhor maneira possível, né? Continuar com o trabalho, continuar com os números, né? Os números expressivos que tem à frente do craque, continuar dessa maneira para que eu consiga, assim, primeiro passo classificar e dentro dos mata-matas almejar esse acesso. Acho que, né? E plantando essa semente no coração dos atletas, fazendo um trabalho gradativo, né? Mas sempre pensando nisso, acho que esse tem que ser o modelo do trabalho. Eu agradeço o espaço, espero aí que a gente possa estar falando mais vezes, sempre né, nesse topo da tabela, falando dos bons números do craque, que a gente consiga ajudar também o futebol goiano. E Paulo, agora para dar uma descontraída, cara, ó, vou te fazer uma promessa. Se o craque se classificar
pra terceira divisão esse ano. Eu vou até Catalão pra gente bater um papo, fazer um vídeo muito legal, tá? Fazer um conteúdo massa aqui pra Band News. Combinado? Ah, tá mais que combinado. Você vem, Deus quiser, no jogo do acesso. Te espero aqui com o maior prazer. Acho que a gente levar essa informação também. Tenho certeza que tem torcedor do craque aí na capital, né? E os simpatizantes também que gostam, né, do futebol e torcem pelo futebol goiano. Então, muito bem-vindo. Te espero aqui. Vou continuar na minha caminhada, fazer de tudo, né, para a gente ir seguindo, para que você possa estar aqui em Catalão, conhecer a Arena Rifert, que está super moderna, está diferente, né? O seu Adib fez grandes instalações, né? Então, acho que isso para o futebol goiano também tem muito a crescer. Então é isso, pessoal. Esse foi o papo com o Paulo Massaro, treinador do Craque. Começou muito bem aí a Série D de 2024. Eu fico por aqui. Curte aí o vídeo, compartilhe este conteúdo com o seu amigo torcedor do Craque, com quem gosta do Craque. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço. Fui!